bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós iremos falar sobre números naturais e números pares e ímpares. Números naturais, ele faz parte do conjunto daqueles números em que não agrega raiz quadrada, fração, número decimal, dízima periódica. São números simples, aqueles números usuais comuns, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. A gente sabe que os números naturais eles estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Vamos ver se vocês conseguem identificar onde é possível identificar um número com a quantidade, a medida, a ordem e código. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Quantidade, medida, ordem e código. Vamos lá. Em muitas situações a gente usa os números naturais. A sequência dos números naturais é... antes vamos responder aqui, né? Qual seria a medida aqui que a gente poderia identificar? Seria o quê? O relógio, né? Qual seria o código? O número da escola, que no caso é 401. E qual seria aí a quantidade? Seriam as pessoas. Nós temos aqui 10 pessoas. E a ordem é a fileira que eles estão realizando, né? E a gente pode usar os números naturais em diversas situações do nosso dia a dia. A sequência dos números naturais é o que eu já falei, né? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Os números naturais, eles estão imediatamente em seguida uns dos outros, o que são chamados de números consecutivos. Por exemplo, os números 9, 10 e 11, eles são consecutivos. E para representar os números naturais em uma reta, a gente chama de reta numérica, que estabelecemos uma unidade e um sentido. Em seguida, a gente associa cada número a um ponto, de maneira que eles fiquem dispostos em ordem crescente. E isso funciona da esquerda para a direita, a partir do zero, que corresponde à origem, ó, como você pode observar aqui, ó, da esquerda para a direita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Até o número 15 ele colocou essa reta numérica. Mas e aonde foi inventado o zero? Quando a humanidade começou a registrar quantidades, ainda não havia necessidade de criar um símbolo para representar o nada ou o vazio. No nosso sistema de numeração, o zero ele foi o último dos algarismos a ser inventado. E isso representou um grande avanço em relação aos outros sistemas de numeração, no século XII, no século XV e no século atual. Como é que funciona o zero? Então, eles foram aperfeiçoando conforme o tempo foi passando. Todo número natural ele tem um sucessor, ou seja, o número que vem depois dele na sequência dos números naturais. E a gente sempre adiciona 1 a qualquer número natural e assim a gente consegue encontrar o sucessor. Como também nós temos o antecessor, com exceção do zero, porque antes do zero já entra o conjunto dos números inteiros, que são números negativos, que vocês irão aprender apenas no sétimo ano, a partir do sétimo ano, tá bom? Então, o antecessor é o que vem antes. Quem vem antes do 2, 1. Quem vem antes do 121, 100. Quem vem antes do 1999. Ao subtrairmos o 1 de qualquer número, com exceção do zero, a gente obtém o sucessor. Então, vamos lá. Para obter o sucessor, a gente soma com 1. Para obter o antecessor, a gente subtrai com 1. Assim, a gente pode dizer que o 11 é o sucessor de 10 e que 9 é o antecessor de 10. Também a gente pode observar que a distância que separa o antecessor e o sucessor de um número é a mesma. E um número ele é sempre maior do que os demais à sua esquerda. 1 está à esquerda de 8, ou seja, 1 é menor que 8. 13 está à direita de 5, ou seja, 13 é maior que 5. Ou seja, todos os valores que vêm à esquerda são menores do que aquele valor citado e todos os valores que vêm à direita é menor do que aquele que está sendo citado, tá? Fazendo a atividade aí e continuando agora aqui, ó, números pares e números ímpares. Sei que vocês já viram esse conteúdo, mas é bom relembrar sempre, né? A partir da sequência dos números naturais, a gente pode construir outra sequência.
a sequência dos números pares e a sequência dos números ímpares. A sequência dos números pares é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. Todos aqueles em que o dígito termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Já a sequência dos números ímpares são aqueles 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. São aqueles em que o dígito termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Observe como o Ricardo fez para saber se 5 e 8 são números pares ou ímpares. 5 é par ou ímpar? O que ele fez? Primeiro, ele escolheu o número 5, dividiu o número 5 por 2. E aí ele analisou o resto. E ele percebeu que o resto é 1. Então, o número 5 é ímpar. Como ele dividiu por 2 e sobrou um resto, então ele deduziu que ali seria um número ímpar. E agora, o 8 é par ou é ímpar? Então, o que ele fez? Ele escolheu o número 8, dividiu o número 8 por 2, analisou o resto. E ele determinou que o resto é 0. Então, o número 8 ele é par. Ou seja, sempre que houver uma divisão por um número múltiplo de 2, que no caso é um par, e houver um resto, sabe que aquele número ele é ímpar. Ou grave isso, um número ele é ímpar quando ele terminar em 1, 3, 5, 7, 9. E um número ele é par quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Ao dividirmos o número par por 2, o resto será 0. E ao dividirmos o número ímpar por 2, o resto será 1. Vamos completar o passo a seguir que determina se o número é par ou ímpar. Você vai escolher qualquer número natural. Depois você vai dividir o número natural por 2. Vai analisar o resto. Se o resto for 1, o número é ímpar. Se o resto for 0, o número será par. Note que os números pares são números naturais que terminam, como eu já falei, em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Ok? A partir dessa ideia, vocês irão realizar as atividades das 125 e 126 e das 128 e 129. Fico no aguardo da entrega para correção. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!